A família é a base de tudo. A família é a base de toda a sociedade. É a família que mantém ainda esse mundo, porque a destruição da família significa a destruição de uma sociedade. Muitas civilizações já não existem mais, muitos povos foram extinguidos da face da terra. Hoje, esses povos existem apenas nos livros de história. Mas por que eles foram destruídos? Porque a família foi destruída. A família é como o sal da terra. Assim como o sal preserva o sabor, dá sabor e preserva também o alimento, é a família genuína, a família criada por Deus, é a família que ainda sustenta esse mundo, é a família que ainda mantém os bons costumes, a moral, a dignidade, é a família. Por que o diabo tem uma raiva tão grande da família? Por que ele trabalha tanto para destruir os casamentos? Porque um casamento destruído significa uma família que se separa. As consequências de um casamento destruído não vêm apenas para marido e mulher. As consequências vêm para os filhos e para os filhos dos filhos, porque foi um mal que entrou, e o mesmo mal que entrou, destruindo o casamento daquele casal que era a base, esse mesmo espírito passa para os demais, passa para os filhos e passa para os netos daquele casal, e aí esses espíritos vão agindo em todas as gerações. E nós teremos aí fatalmente uma sociedade doente, porque o que nós temos visto no mundo hoje são pessoas que estão adoecidas, não adoecidas fisicamente, mas adoecidas interiormente. Uma geração fraca na sua alma, sem esperanças, perdida, uma geração que está aí totalmente perdida. Mas o diabo ataca a família a partir do casamento. Diz o texto sagrado acerca do casamento. Diz assim: venerado, quer dizer digno, seja entre todos o matrimônio. Eu estou lendo o livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Diz venerado, quer dizer digno, seja entre todos o matrimônio, o casamento. Entre todos, o mandamento que Deus dá em relação ao casamento deve ser preservado, porque ele é digno. Dentre todos, o matrimônio e o leito sem mácula. O matrimônio e o leito sem mácula. O que é o leito sem mácula? Na cama que deita o casal, não pode se deitar uma outra mulher com ele. Não pode deitar um outro homem com ela. Eles se casaram e os dois se tornaram uma só carne. O leito não pode ter mácula, não pode ter mancha, não pode se sujar, não pode se corromper. Leito sem mácula é um leito limpo, onde há respeito, onde há fidelidade, consideração de um para com o outro. Não há traição, porque a infidelidade traz máculas para o leito, para o matrimônio. A infidelidade faz isso. Então, o leito sem mácula. E Deus, o Espírito Santo fala através aqui de Paulo. Porém, aos fornicadores e aos adúlteros, Deus os julgará. Deus julgará quem se prostitui e quem adultera. Fornicadores, adúlteros, Deus os julgará. Não há um tribunal aqui na terra que julgue um homem porque ele traiu a sua esposa, ou porque julgue a mulher porque ela traiu o seu marido. As leis humanas, pelo menos nos países onde há liberdade, onde há uma constituição que dê liberdade às pessoas, não há um julgamento para alguém em termos de condenação porque traiu o marido ou a esposa.
Mas ainda que os homens não julguem isso, aqui diz que Deus julgará os que adulteram, os que traem. Por quê? Porque quando Deus vê um homem abandonar a sua esposa, ou vice-versa, a mulher abandonar o seu marido, porque no mundo de hoje as coisas se equilibraram nesse aspecto. Homens traem, mulheres traem, homens abandonam lá, mulheres também abandonam, mas hoje a coisa está assim, está complicada neste mundo. Mas Deus odeia tudo isso. Deus é contra divórcio, Deus é contra adultério, Deus é contra tudo isso. Sabe por quê? Porque Deus criou a família. A família não foi uma invenção humana, não foi uma criação da mente humana. Deus fez o homem, fez a mulher e disse: deixará o homem seu pai e a sua mãe e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. O casamento entre homem e mulher representa o casamento da igreja com o nosso Senhor Jesus. Falaremos disso daqui a pouco. Mas sobre isso aqui é muito importante, e a Núbia tem algo a falar, de coisas que às vezes podem atrapalhar o casal e que às vezes o casal não percebe. Pode falar. Não tem nada que agride mais, que machuca mais, que arrebenta mais o casamento do que o adultério. Só que o adultério não começa no momento que a pessoa foi para a cama com uma outra, né? Ele começa no pensamento. Por isso que você estava falando, não existe julgamento para o adultério, não é um crime hoje o adultério, mas existe, é um pecado de foro íntimo, que o Senhor Jesus chegou a dizer que se um homem, só de pensar em ter uma relação sexual com uma mulher, ele já adulterou com ela. Ou seja, o adultério começa no pensamento. E aí isso vale para a mulher também, né? Então, Deus, Ele coloca aqui na palavra que digno de honra é o matrimônio, porque Ele criou, Ele celebrou o primeiro casamento, e Ele é quem sustenta esse casamento. E Ele chega a dizer que odeia o divórcio. Mas não é simplesmente o divórcio, Ele odeia aquilo que provoca o divórcio. E o adultério é uma das causas que a gente mais tem visto na igreja. E até entre cristãos, pessoas que estão aqui ouvindo a palavra. Então nós estamos no jejum de Daniel e a gente tem buscado todas as formas de viver essa fé na palavra de Deus como a Bíblia ensina mesmo. E uma delas é manter a sua mente limpa. É não colocar os seus olhos, como disse Jó, fiz uma aliança com os meus olhos, não colocar os seus olhos naquilo que pode promover o pecado. Eu estava fazendo uma analogia esses dias a respeito do ponto cego que existe nos espelhos do carro, nos retrovisores, né? Todo mundo que tem habilitação, que passou pela autoescola, ouviu do seu instrutor que em algum momento você pode olhar para o retrovisor e não ver que existe uma moto, que existe um carro que está vindo. É preciso que você olhe às vezes 2 vezes, é preciso que você olhe no espelho de dentro, no espelho de fora, que você se certifique muito, porque nós temos essa facilidade de sermos enganados pelos olhos. Isso existe na vida também. Muita gente está correndo um risco tremendo de entrar na frente de um caminhão, de ser destruído, de perder o casamento, porque está sendo envolvido numa situação que pode levar ao adultério. Então, se um homem, uma mulher não pode levar para a cama, nem no pensamento, uma outra pessoa, imagina estar ali conversando sozinho com aquela pessoa, trocando mensagens. Há maneiras de você proteger o seu matrimônio, de você manter o seu leito puro. E uma dessas maneiras é ter cercas. Homens e mulheres têm que ter limites. A mulher tem que ter aquela seriedade. Eu não vou falar com um homem através de mensagens, qualquer tipo de intimidade, não vou dar liberdade para ninguém falar aquilo que eu não quero ouvir. Isso vai do nosso comportamento. Então, quem é casado tem que ter um comportamento de casado. Quantas vezes a gente atende mulheres que reclamam, falam, meu marido, ele se comporta como se ele fosse solteiro. E aí as pessoas na igreja, ou as pessoas no trabalho, mulheres, têm liberdade de falar, de brincar, de ficar tocando nele. Isso não pode existir para quem é casado. Então nós temos que ter cercas que impedem essa liberdade, essa proximidade com o sexo oposto. É muito importante que haja a vigilância. Isso que a Núbia está falando é uma vigilância. Os dias são maus. Ou não é verdade? Os dias são muito ruins. E abaixo da nossa salvação, o casamento é um tesouro que deve ser preservado.
porque foi um compromisso que nós firmamos, não apenas diante dos homens, da família, da noiva, da esposa, mas firmamos diante de Deus. O casamento é sagrado. Deus vê o casamento como algo santo, porque Ele fez. Então, quando você preserva o seu casamento, você está preservando a sua alma, a sua salvação. Deus criou o casamento para isso, para que não houvesse o pecado, para que o homem pudesse conviver com a sua esposa, gerar filhos, ter família, mas para que ele pudesse preservar a sua alma, a sua salvação, porque os adúlteros não entrarão no reino de Deus. Deus abomina divórcio, Deus abomina, Deus odeia, está escrito que Ele odeia o repúdio. Então a vontade de Deus é que a palavra que o homem deu, de ser fiel à sua esposa em todos os momentos, até que a morte separe, e a mulher também, Deus quer que essa palavra se cumpra. Essa palavra tem que durar até o fim da nossa existência nesse mundo, até que a morte. O único que pode separar um casal, que deveria separar um casal, é a hora da morte. Nada mais do que isso. Amém, pessoal? Até que a morte separe. Essa é a vontade de Deus.